Oi, eu sou a Guta e esse é o canal da Flor e Costura. Hoje a gente vai fazer um ioda de lã. Para receber a lista com todos os materiais, inclusive dimensões, onde comprar e todos os detalhes, coloca seu e-mail aqui na newsletter aqui embaixo, que aí eu mando tudo detalhadinho por lá. Para fazer nosso ioda, nós vamos precisar de lã escovada, que no caso eu vou usar a Corriedale, nas cores do bichinho. Chicote número 22, que é esse arame encapadinho com linha, né? E aqui a gente vai usar o branco. Agulha para feltragem, média e fina, então tamanhos 32 e 38. Aqui é a agulha triangular para feltragem. Uma base para feltragem, que aqui no caso eu vou usar um pedaço de isopor, pode também ser uma espuma ou uma escovinha. Cola, se quiser dar um reforço nas pecinhas, né, quando for juntar todas. Alicate de bico curvo e de corte para moldar o arame. Enchimentos, cone de isopor e bolinha de isopor. A gente vai começar fazendo uma bolinha para fazer a cabeça dele, né? Então a gente vai pegar a bolinha de isopor, vai enrolar a mecha de lã em volta e vai agulhar com a agulha para feltragem. Para você ver certinho, com detalhes, como fazer a bolinha, tem no vídeo da Iemanjá. Eu vou deixar o link por aqui para aparecer um izinho e também vou deixar embaixo na descrição do vídeo. A gente vai começar moldando a bolinha para ela ficar mais no formato da cabeça do ioda. Ele tem uma cabeça que é um pouco pontuda aqui e aqui um pouquinho também, né? O formato. Então a gente vai moldando com a mão mesmo, para ver o formato que a gente quer aqui. E vamos prender com a agulha no lugar. Então aqui eu vou usar o suporte de 3 agulhas, mas pode ser uma agulha única. E já vai com a agulha fina, como a bolinha já tá acabada, né? Já tá com o acabamento certinho. Então a gente vem agulhando pra compactar mais onde a gente quer que afunde, onde a gente quer que vá mais pra dentro, né? Pra ir moldando, ó, tá fazendo uma lateralzinha aqui. Então, ó, vou fazer a mesma coisa do outro lado, pra fazer aquela cabeça que tem é meio pontuda aqui pra cima, né? E a gente vai moldando com a agulha aqui, com a agulha fina, e eu tô usando o suporte. Agora a gente vai fazer o focinho dele, né? Que ele tem aquela boca um pouquinho pra fora. Então a gente vai pegar uma mecha de lã fina. Vamos começar a enrolar fazendo como se fosse uma bolinha. É uma bolinha chata, mais ou menos, ó. Mais ou menos isso aqui. E aí a gente vai enrolando pra gente fazer o volume que a gente vai aplicar aqui na boca dele. Vai de pouco em pouco, aqui já tá bom. E aí se a gente quiser crescer mais, a gente acrescenta mais lã. Então eu vou enrolando. Então eu fiz uma espécie de uma bolinha aqui com a lã, uma maçaroquinha. E eu vou aplicar, agora é mais fácil trabalhar sempre com uma agulha só. Porque é uma parte menor, né, mais delicada. Então, ó, eu vou vendo pelas laterais pra começar a prender esse volume que eu fiz aqui, ó, na cara dele, na cabeça, né, no rostinho. Então, ó, venho pelas laterais, posso entrar com a agulha na diagonal, contanto que eu saia com ela na diagonal também. É um pouquinho mais pra baixo, eu acho, né? A boca dele aqui. E vou prendendo. Agulho também um pouco o meio, pra prender aqui bem essa superfície toda certinha. E nisso eu já vou moldando aqui com o dedo, eu já vou empurrando onde eu quero que vá esse volume, onde que eu quero que diminua. Então com o dedo a gente vai moldando e com a agulha a gente vai prendendo. Aqui eu já agulhei um pouco e eu vou tirar outro pedaço de lã pra fazer o nariz agora. Não precisa de muita lã. Então a gente vai enrolar pra dentro, eu jogo a pontinha da mecha pra dentro e vai enrolando. Coloca aqui, eu acho que já deu. Deixa eu tirar esse excesso aqui, rasgar. Coloca na ponta do dedo aqui, ó, ou na mão, e vai fazer uma maçaroquinha, ela vai virando uma bolinha. Ó, tá até um pouco grande, talvez, vamos ver. Mas aqui com a ponta do dedo também a gente vai apertando um pouco e enrolando, ela vai virando uma maçaroquinha. Eu vou aproveitar aqui a base pra apoiar, deixa eu colocar perto da câmera aqui, e aí a gente vai agulhar na base aqui, ó, pra começar a dar forma, porque ela tá muito solta, não tô conseguindo na mão, é que essa lã tá bem seca. Então eu também tô com a agulha fina, porque é uma coisa pequenininha, né, delicada, a agulha média não entraria aqui. E vou jogando, ó, pego a lã de fora e jogo pra dentro. Nisso eu vou feltrando e vou compactando.
Aqui eu vou posicionar no rosto dele e ele vai diminuir mais ainda, porque eu vou agulhar, né? Então mais ou menos aqui o nariz. E aí eu vou vir continuando com a agulha fina, vou jogar esse nariz aqui pra dentro da cabeça. Então eu venho agulhando também. Posso entrar na diagonal com a agulha. E vou agulhar até dar a forma que eu quero. Se eu quiser diminuir ele, eu agulho mais também essa parte que a gente acrescentou agora. Ele vai começar a prender o narizinho aqui. Aqui eu já tô com o nariz preso, a boca, e agora eu vou colocar a sobrancelha, que ele tem aquela sobrancelha que é uma protuberância aqui, né, no rosto. Então, ó, tirei uma mechinha de lã fininha, e aí a gente faz como se fosse minhoquinha, assim, ó, que nem quando vai enrolar biscoito. Esfrega uma mão na outra de um lado pro outro, ele começa a fazer um cordãozinho, ó. Ele já começa a filtrar na própria mão e fazer um cordãozinho, ó. Então a gente vai fazendo assim. Aqui, ó, é mais ou menos isso, né? O desenho da sobrancelha dele. Então eu vou dobrar uma vez pra ela ficar um pouco mais grossa e vou enrolar uma na outra também. E aí eu vou ver o tamanho, ó, o comprimento é mais ou menos esse daqui. Vou tirar o excesso. E vou juntar as duas partes aqui, ó. E vou fazer assim de novo, tipo biscoitinho, pra ele virar um cordãozinho. E aí aqui, ó, eu posiciono pra fazer aquele olhinho dele, que ele tem a sobrancelha um pouquinho arqueada aqui em cima, né? E com a agulha eu vou prendendo, com a agulha fina também. Vou jogando, ó, de fora pra dentro e vou fazendo o desenho aqui pra prender. Vai fazendo o desenho aqui da sobrancelha. Então aqui eu já tô com a sobrancelha, o nariz e a boca. E eu vou passar uma camada inteira de acabamento pra cobrir tudo isso e virar uma coisa só, né? Porque na verdade a gente só quer isso moldado, a gente não quer que apareça essas divisões, né, entre as partes. Então eu vou abrir uma camada de lã aqui, não precisa ser muito grossa. A gente vai abrir assim pra fazer tipo um tecidinho. E esse tecidinho a gente vai envolver tudo junto às partes que a gente foi colocando aqui na cabeça dele, pra virar uma coisa só. Então, ó, eu vou colocar aqui no rosto dele, eu vou colocar a parte um pouco mais grossa aqui na frente pra cobrir bem isso aqui. Ó, vou cobrir primeiro e vou agulhar de leve pra não estragar o que eu moldei. Vou enrolar ele já inteiro aqui, a camada. Ó, ponho de leve assim pra não marcar muito e a agulhada também suave. Aqui eu vou marcando bem em volta dessa sobrancelha que a gente colocou, do nariz. A gente vai agulhando mais em volta, né? E deixando mais soltinho no meio, pra eles ficarem com volume, né? Fazer o desenho aqui do rosto do Yoda. Aqui a gente já tá com a camada de acabamento bem agulhada, só que ele tá bem marcado, né? Então a gente vai, ó, fazer uma massagem, a gente vai fazendo assim, acomodando os pontos mais superficiais, pra ele dar uma soltada e não ficar tão marcado os furinhos, né? Se quiser deixar ele menos marcado ainda, vem com a agulha de lado e vai soltando esses pontos mais superficiais. Eu gosto da marca um pouquinho da feltragem também, dando pra ver o processo aqui que teve das agulhadas, né? Agora a gente vai fazer as marcações da boca, das ruguinhas aqui que ele tem na testa, né? Então a gente vai continuar com a agulha fina. E aí, por exemplo, a boca, a gente vem agulhando onde a gente quer marcar a boca. A gente vem agulhando, dá bastante agulhada no mesmo lugar. Pra ele afundando e marcando essa boca aqui. E aí depois, pra tirar essas marcas da agulha, a gente passa a agulha assim, ó, vai penteando essa parte mais superficial, que ele fica só a marcação sem tanto os furinhos da agulhada. A mesma coisa a gente vai fazer acompanhando aqui esse desenho da sobrancelha pra fazer as ruguinhas da cabeça aqui, da testa dele, né?
Aqui as marcações já estão todas feitas, da boca, das rugas da testa, da sobrancelha. E aí agora a gente vai colocar o olhinho nele. Então a gente vai começar com a lã branca pra fazer o fundo do olho, a íris, né? E depois a preta. Então vamos tirar bem pouquinha lã, uma quantidadezinha bem pequena mesmo. Mais ou menos a ponta do dedão. Então eu tiro uma mechinha. E eu vou começar a esfregar uma mão na outra pra começar a feltrar essa mechinha. Ó. Ela começa já a fazer um tipo de maçaroquinha aqui, ele já começa a feltrar com a própria mão. Vou feltrar mais um pouquinho. E aqui a gente já pode aplicar direto no rosto dele, pra gente fazer o olho. Até talvez eu esteja com muita lã, vamos ver, medir aqui. É, tá bastante. Eu ainda vou tirar mais um pouco dessa mecha. Então eu desfio aqui, eu vou dividir mais ou menos no meio, que assim eu já faço os dois olhos. E vou fazer o mesmo processo, de esfregar a mão, ou aqui na ponta do dedo, pra fazer as duas maçaroquinhas, que vai ser os dois olhos. Agora aqui eu vou aplicar no rosto dele. Então eu posiciono no lugar e vou vir com a agulha fina pra prender. Eu consigo segurar com a ponta do dedo, aqui meio que com a unha. Deixa eu ver se tá enquadrando bem. E aí a agulhada, ela pode entrar de lado pra começar a fazer o contorno aqui do olho. A gente ainda vai fazer a pálpebra, né? Então ele vai ficar um pouco maior do que o que eu quero que apareça. Que depois eu vou passar a pálpebra por cima desse olho. Então, ó, eu vou agulhando em volta, já fazendo o desenho aqui arredondado, é um pouco amendoado, né, o olho dele. Um pouquinho mais comprido, assim. Eu dou umas agulhadinhas também no meio, de leve, pra ele dar mais forma e ficar mais por igual, né, a superfície. Deixando ela bem lisinha. Vou fazer o mesmo do outro lado, com a outra bolinha que eu já preparei aqui. Vou posicionar ela do mesmo jeito, segurar aqui com a unha, né, com a ponta do dedo. E vou agulhando em volta, tentando deixar o mais parecido possível com o tamanho da primeira, né? E a posição também simétrica aqui. Aqui eu já tô com a parte branca dos dois lados, agora eu vou fazer a bolinha preta. Então vai ser menos lã ainda, bem pouquinha mesmo. Um tequinho de nada. E vou fazer o mesmo processo. Esfrega aqui na ponta do dedo, que ela começa já a feltrar com a própria mão. E vai formar uma bolinha. Só esfregando uma mão na outra, assim, o dedo. Com um pouquinho de força. Ó, ela formou uma bolinha bem pequenininha. Essa bolinha eu vou posicionar aqui no meio do olho. E vou agulhar. Ele não tem a pupila muito grande, né? Então, vamos ver o tamanho aqui se deu. Até tá um pouco grande ainda, vou diminuir um pouquinho mais. Ou eu posso tirar um pouco a lã, ou compactar mais, esfregando mais uma mão na outra. Depois que eu já tô com a bolinha no tamanho, eu posso pegar com a própria agulha aqui, ó. Segurar ela na própria agulha e aplicar no meio do olho. Não tá querendo ficar, não. Aqui acho que deu, porque ela vai diminuir um pouco mais ainda quando a gente agulhar, né? Então aqui, ó, agulhadinha bem de leve pra prender, delicadamente pra não amassar. E a gente vai fazendo também em volta dela, girando, aqui pode girar a cabeça. E vai agulhando bem de levinho. Pode ir e voltar com a agulha assim algumas vezes. Com delicadeza. Aqui eu já fiz a pálpebra de um lado, vou ensinar a fazer do outro. Então, ó, a gente vai tirar um pouquinho de lã, uma mechinha fina, fina mesmo, até mais fina do que isso, mais ou menos metade aqui, ó. Bem pouquinha lã, tá vendo? E aí a gente vai colocar na palma da mão, pode até esticar um pouquinho mais, e vai colocar na palma da mão e fazer como se fosse pra enrolar biscoito, que ela vai fazendo um cordãozinho. Ela já vai filtrando no sentido de fazer um cordão. E aí a gente vai fazer um cordãozinho que a gente vai aplicar pra fazer a pálpebra. Então, ó, vou até o final. Não precisa se preocupar de ficar comprido, que a gente tira o excesso, se sobrar, se ficar muita coisa de lã. Então, ó, a gente faz bem a minhoquinha. Ó, já tá filtradinho aqui, tipo um cordãozinho. E aí, a gente vai pegar a ponta desse cordão, vai vir com a agulha fina,
Deixa eu até enrolar um pouquinho mais aqui pra ela ter um pouquinho mais de forma, essa ponta. E a gente vai começar a enrolar em volta do olho dele. Deixa eu ver se tá enquadrando bem. Com a agulha fina, a gente pega aqui a ponta desse cordãozinho e vai jogar aqui pra dentro, ó, pra marcar no olho dele. E aí vai fazendo a volta e vai sempre puxando a mecha pra fora, pro olho ficar aparecendo. Ó. E aí vai agulhando de levinho pra gente não perder essa forma. Prendendo toda a volta dele aqui. E vamos pro outro lado. Vou girar a cabeça pra ficar um pouco mais fácil. Aí agulho desse lado aqui. E tá começando a fazer a pálpebra dele. Vamos agulhando sempre em volta aqui do olho. E depois a gente cresce um pouquinho pro meio pra fazer esse olhinho meio inchadinho, né? Que ele tem o olho um pouco fechado, ele tem uma carinha de paz, assim, de tranquilidade. Aqui o tamanho dele já tá até bom, né? Eu só preciso crescer um pouquinho mais embaixo. Então eu vou tirar da outra ponta aqui, eu vou tirar um pedacinho de lã. Porque eu quero que essa lã termine por cima, pra fazer como se fosse a pálpebra mesmo aqui, meio que ela sobe um pouquinho, né? Pra ficar uma carinha mais sorridente. Então eu vou pegar essa outra ponta aqui e vou aplicar embaixo pra finalizar a parte de baixo. Aí a mesma coisa, coloco aqui por dentro do olho, dou umas agulhadinhas de leve. E vou puxando pra fazer essa parte de baixo aqui. Puxa e agulha de levinho. Agora a parte de cima, eu vou tirar o excesso, não precisa tirar muito e tem que ser bem delicado pra não estragar o que a gente acabou de fazer. Então vou abrir um pouquinho, seguro bem firme aqui no limite do olho e vou puxar essa mecha. Vou abrir um pouco mais que não tá rasgando. Puxar mais aqui, segura bem firme pra não estragar e rasga o excesso. Ó, posso deixar um pouco aqui, esse pouco a gente coloca na cabeça dele, não tem problema, vai sumir de qualquer forma. Então, ó, vou ajeitar aqui pra fazer a pálpebra dele meio que subindo essa lã, né, pra fazer uma carinha meio de sorriso. E vou agulhar de leve. Esse excesso aqui, ó, a gente espalha bem e agulha pra cabeça, pra ele sumir, né? Pra ele meio que incorporar aqui no bichinho. Pra fazer a orelha, a gente vai pegar um pedaço do chicote e vai pegar uma mechinha de lã bem fininha, mais ou menos como essa aqui, ó, um cordãozinho. Até pode ser um pouco mais fina. Vou tirar um pouquinho mais aqui. E a gente vai envolver esse chicote pra ele ficar verdinho, já vou explicar por quê. Deixa um pedaço pra fora e começa a enrolar. Põe a ponta da mecha e vai enrolando bem justinho assim, ó. Vai passando o dedo pra ela ficar bem coladinha. Aí o chicote vai virar o verde do bichinho, né? Chegou do outro lado, deixa a outra ponta sem nada também, rasga o excesso e vai passando o dedo aqui, ó, pra ela prender. Ele vai ficar bem verdinho. Vou passar um pouco mais o dedo pra ele ficar bem justo. E aí esse arame aqui, ó, já com a lã em volta, a gente vai dobrar bem no meio. Pega, junta as duas pontas aqui, dobra no meio e a gente vai colar bem essa ponta. Então aqui é mais fácil usar o alicate, até ficou bem justo já. Mas a gente pode usar o alicate pra apertar mais, pra ficar com a ponta da orelha bem apertadinha, bem justinha, né? Por que a gente enrolou a lã? Porque daí dá o acabamento aqui na ponta. Se a gente primeiro dobrasse o chicote e depois passasse a lã, a gente não ia conseguir esse acabamento aqui, bem certinho, né? Então, ó, dobramos a ponta, agora a gente vai moldar a orelha. A orelha é mais ou menos isso daqui, né? Então, ó, a gente vai um pouquinho pra cima, deixa eu tirar a cabeça dele pra cá. A gente vai um pouquinho pra cima com ela, primeiro pra fazer a ondinha pra cima. Segura aqui com o dedão e vem pra baixo pra fazer a onda. A gente vai sempre passando os dedos, assim, bem... pra ele ir moldando sem uma dobra, né, muito durinha. Pra dobra ficar mais certinha. Então, é mais ou menos isso aqui. A gente vai fazer um pouco menor no arame...
Porque depois a gente vai acrescentar lã, né? Então ela vai crescer um pouco ainda. Então é mais ou menos essa, que essa aqui já tá dobradinha. É isso aqui. E aí essa parte de baixo da orelha, a gente vai dobrar, pra gente fazer o formato aqui, ó. E vai enrolar no arame de cima. Deixa eu ver se tá muito grande. Medir com a outra, tá um pouco grande. Vou dobrar um pouco mais pra dentro. Se quiser, pode imprimir, de repente, o desenho dele chapado e fazer por cima, né? Eu fiz aqui meio no olho. Mas dá pra moldar em cima de um desenho que você imprimir dele, né? Então, é mais ou menos isso daqui, né? Então, ó, aqui a gente vai dobrar esse arame pra gente prender. Por enquanto, eu vou dobrar e vou deixar ele assim, ó. Porque daí ele, no que a gente passar a lã, ele não esmaga aqui o nosso arame, ele fica uma estrutura durinha, né? Aqui ele dá a firmeza. E a gente vai começar a enrolar a lã em volta desse aramezinho. Aqui eu tirei uma mecha um pouco mais grossa. E eu vou enrolar em volta agora dessa estrutura aqui, desse esqueleto da orelha, né? Então, ó, vou segurar a ponta da mecha também e vou começar a enrolar bem justinho, ó, passando o dedo. Só tenta não apertar pra não estragar esse esqueleto, né? Não esmagar ele, não perder a forma. Então, eu vou até a ponta. Essa pontinha, bem a pontinha aqui, a gente já enrolou a lã, né? Então, não precisa. E volto. Sempre passando o dedo pra ele ficar lisinho, ó. Aqui eu já envolvi bem ele, né? Então, ó, já tá a orelhinha. Vou dar só mais uma voltinha aqui na ponta e vou rasgar o excesso. E aí aqui a gente vai usar a agulha ainda pra prender melhor e moldar melhor essa lãzinha aqui. Então eu vou passar um pouco mais o dedo até prender a ponta da mecha, né? Ficar tudo uma coisa só. Então aqui tá a orelha. E aí a gente pode apoiar na base, que no caso aqui eu tô usando base de isopor. E vamos agulhar com agulha fina de leve também, não precise muito, porque como a orelha é fininha, pra eu não ficar pegando muito isopor, né? Pegar mais na orelha mesmo. Então, ó, só a ponta da agulha mesmo. E vou dar umas agulhadinhas pra prender bem e moldar melhor essa orelha aqui. Feito isso, eu posso fazer aquela massagenzinha nossa aqui pra tirar um pouco a marca dos furinhos, né? Deixar ela mais lisinha. Posso colocar na palma da mão também, assim, ó. Porque daí ela feltra um pouco na mão aqui e desmancha um pouco os furinhos superficiais. Vou puxar um pouquinho aqui, que saiu um pouquinho da ponta da orelha. Então, ó, vai ficar mais ou menos isso daqui, né? Uma e outra. Deixa eu tirar esse isopor. A orelha é mais ou menos essa daqui. Aí eu dei uma torcidinha, assim, porque ela tem um movimento, né, a orelha dele. Opa, tô fazendo ao contrário. Dá uma torcidinha assim. E a orelha é mais ou menos essa, agora a gente vai colocar na cabeça. A gente pega a cabeça aqui do nosso bichinho, pega a agulha média agora. Vai ver onde que vai entrar esse arame na orelha, vai ser mais ou menos aqui, né? Então eu vejo onde é e vou fazer um furo, primeiro com a agulha média, já marcando o lugar. Então, ó, posso até fazer um pouquinho assim com a agulha, mas vai devagar, pra não quebrar. E eu vou colocar a primeira orelha. A ponta é pra baixo, né? Então, é assim. É mais ou menos isso daqui, né? A primeira e a segunda a mesma coisa. Eu vou fazer o furinho, deixa eu ver a posição. Mais ou menos essa daqui. Vou fazer o furo. Dou uma alargadinha. E vou colocar meu arame aqui. Vai ficar mais ou menos assim. A gente ainda molda mais um pouquinho agora. Ajeita um pouco mais a orelha dele. Essa tá mais pra cima, né? Dá mais uma ajustada aqui. E aqui tá o nosso bichinho com as orelhas. Pra gente prender melhor e dar acabamento, a gente vem agora com a agulha fina. Deixa eu ver se tá bom. A gente vem com a agulha fina agora. Essa lã que tá aqui, ó, da própria orelha, ela já vai ajudar a prender a orelha na cabeça. Então eu venho com a agulha, ó, no sentido da orelha pra dentro da cabeça. E vou agulhando, vou jogando a lã, né, que tá na orelha, pra dentro da cabeça aqui, pra ele prender melhor ainda. A cola, como eu falei no começo que tinha, se quiser, passa um pinguinho de cola antes de colocar o arame na cabeça também. Só que não precisa, é só se quiser mesmo dar um reforço. Ou se tiver com muito pouca lã. Aqui saiu um pouquinho, ó, eu vou puxar com o dedo
pra dar o acabamento da ponta aqui, da orelha. E quando sobrar essa lã, ó, deixa eu puxar um pouco mais. Essa lã que sobrou eu vou prender aqui com a agulha de levinho, delicadamente. E aí a mesma coisa do outro lado. Vou jogar a lã lá pra dentro. E aí, como meu arame ficou um pouco grande, eu vou passar uma camadinha de lã aqui pra dar o acabamento também. Posso fazer em volta dele, ó. Prendo a mecha na cabeça do bichinho. E venho agulhando tanto na cabeça quanto na orelha, ó. Então eu vou fazendo uma emenda aqui pra virar tudo uma coisa só. Pra fazer um detalhezinho a mais ainda, a gente pode tirar um pouquinho de marrom, bem pouquinho mesmo. Um tequinho de lã de nada, assim, ó. Esfrega um pouquinho só na mão também, só pra dar uma leve filtrada. E a gente pode aplicar aqui dentro da orelha dele, porque a orelha dele não é totalmente verde, né? Tem uma parte um pouquinho mais escura dentro. Então a gente vem com a agulha bem de leve, porque não é pra atravessar pro outro lado, né? É só pra ela ficar um pouquinho marrom aqui dentro. E vamos aplicando bem de levinho. Aqui ele ainda tem uns cabelinhos, assim, um pouco soltos, bem pouquinho, né? Então a gente pega a lã branca. E vai ser bem pouquinho mesmo, uma mecha bem aberta, assim, ó, quase um véuzinho. E vamos aplicar aqui, ó, na cabeça dele. Ele tem aqueles cabelinhos aqui que saem em cima da orelha, né? Então, ó, bem de leve, em alguns pontos só, a gente dá umas agulhadinhas pra prender. Pra gente fazer as mãos e os braços, a mãozinha vai ser mais ou menos essa daqui, ó. Ele tem 3 dedos, né? E tem garra, ele tem uma unha. Então, a gente vai usar o mesmo chicote, a mesma coisa da orelha. Só que em vez de revestir com verde, a gente vai revestir com bege, que é a cor da unha, né? Então, pode ser um marronzinho também, a cor que preferir. Então, a mesma coisa. Pega a ponta da mecha, uma mechinha bem fina. Pega a ponta da mecha, coloca no chicote. Pode deixar uma ponta sem nada. E vai enrolando bem justinho, ó. Passando o dedo, ó. Pra ele ficar bem justinho mesmo. Só por cor mesmo nesse arame. Deixa eu até enrolar um pouquinho mais. E aí, ó, enrolou um pouquinho, já dobra, que vai fazer o primeiro dedo aqui, ó. Deixa eu medir. Vou dobrar bem justinho, bem apertado. Vou usar o alicate aqui, que aí ele fica mais certinho, né? Porque a unha é bem pequenininha. Então, vou apertar bem. Ó, o dedo é mais ou menos esse aqui, né? Então, ó, pra não ficar esse dobrado do arame aparecendo, a gente vai agora enrolar passando pelas duas partes aqui, ó. Pra ficar uma pontinha bege, né? Então, ó, bem justinho, com delicadeza aqui. E vamos continuar pro próximo dedo. Então, ó, vou continuar enrolando pra baixo. E vou dobrar o segundo dedo. Então, ó, eu venho aqui na mãozinha. Vou dobrar pra cá e vou dobrar... É mais ou menos do mesmo tamanho os 3 dedos dele, né? Então, eu meço aqui um no outro e vou dobrar. Venho com o alicate, aperto e vou fazer a mesma coisa no terceiro dedo. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui pra eu conseguir enrolar a lã em volta, né? Enrolados os 3 dedinhos, agora a gente vai passar a parte verde, né? Ó, tá aqui a parte bege, que é a parte interna. Posso deixar ele bem aberto assim que me ajuda. E aí vamos tirar também mechinha bem fina, verde. Ó, uma mechinha fininha. E vamos enrolar agora, deixando só a unha pra fora aparecendo. Vou começar aqui, ó, como se fosse pelo pulso, né? Que fica mais fácil de prender essa mecha, ela já fica presa. E aí, agora eu vou subir pros dedos. Então, ó, vem enrolando por cima do bege que a gente já fez. Aqui é um trabalhinho de paciência mesmo, porque ele é bem delicadinho, né? E aí, ó, vem enrolando, deixo a ponta livre, né, que vai ficar a unha pra fora.
E continuo enrolando até eu achar que deu uma grossura legal aqui do dedo, né? Então, venho, vou e volto com a mechinha de lã até ficar na grossura que eu quero. Vou fazer a mesma coisa para os outros 2 dedos. Então, ó, primeiro dedinho já tá aqui. Continuo enrolando, ó, posso ir com a mecha, inclusive, ir pro próximo dedo aqui, ó. E vou fazer a mesma coisa nos outros 2. Agora a gente vai engrossar o bracinho aqui, vou passar outras camadas de lã também. Do mesmo jeito, só enrolando e passando o dedo até engrossar na espessura que a gente quiser aqui o bracinho. Por último, a gente vai dar o acabamento na mão. Eu ainda sobrou um pouco da lã aqui, eu já vou usar ela. Se não tiver, é só pegar uma outra mechinha, começar a enrolar do mesmo jeito e dar o acabamento. Então, ó, já vou fazer o formato aqui da mão, os dedinhos mais fechados, né? E aí, essa mechinha, ó, eu vou enrolar ela por último e vou passar por cima da mão mais espalhadinha, assim, ó, pra não ficar aparecendo esses sentidos de lã aqui do que a gente enrolou, né? A gente espalha uma camada de lã por cima, assim, ó, que vai cobrir tudo de uma vez, deixa bem soltinho, e vem com a agulha fina prendendo, bem de leve, o mais leve que conseguir. Agora, mãozinhas feitas, cabeça feita, vamos fazer o corpo do Yoda. Então, vamos usar o cone para enchimento. E a gente vai começar a envolver esse cone com um bege, que é, aliás, marrom, desculpa, que é a cor da roupinha que ele tem por baixo, né, a camisa. Então, a gente vai enrolar aqui do mesmo jeito que a gente enrolou o pinheirinho e o corpo da Iemanjá. Vou deixar os links aqui embaixo, porque senão esse vídeo vai começar a ficar muito longo se eu passar certinho aqui tudo com detalhe. Mas a gente vai pegar uma camada de lã marrom, vamos abrir ela bem e vamos envolver esse cone aqui até ele ficar bem marronzinho, ó. Já com o cone aqui bem revestido, ó, por dentro eu fiz uma camada mais presa, deixei ele bem marrom e passei uma outra camada igualzinha a Iemanjá. Lá na Iemanjá tá mais detalhado. E aí, ó, eu tô só com a camada de acabamento um pouco solta aqui, porque eu ainda vou fazer o corpo. E a gente vai fazer o pescoço. Aqui eu vou usar um pedaço do chicote número 20, verde. Vou colocar na cabeça dele, já, ó, vai e volta que ele entra. Com um pouquinho de força. E pode ir lá bem lá pra dentro pra ele prender bem. Então, ó, já coloquei aqui o pescoço nele. E a gente vai envolver esse pescoço com lã também. Então, tira uma camada de lã verde. E vamos enrolar aqui em volta desse arame. E ele tem um pescocinho curto, na verdade, que aparece pra fora da roupa, né? Então, a gente vai engrossar aqui em volta desse pescocinho. Aqui, ó, já enrolei a lã. Se faltar, é só pegar outra mecha e enrolar também. Ela tá um pouco solta ainda. Que a gente vai primeiro colocar aqui no cone, ó. Faz um furinho lá também nele, no cone. E coloca lá pra dentro. E aqui no cone a gente vai ajeitar esse pescoço. Opa, dobrou aqui. A gente vai ajeitar o pescoço dele aqui. Deixa eu ver se tá dando pra ver. Então, ó, boto bem pra dentro aqui do cone. E com a agulha, a gente vai ajeitar pra ele ficar firme e certinho, né? Isso aqui. A gente vem com a agulha fina mesmo. E vai agulhar tanto pra um lado, né, pra entrar o pescoço na cabeça, quanto um pouco pra dentro do cone aqui. Eu ainda quero engrossar e emendar um pouco mais o pescoço, então vou tirar uma outra camada de lã e vou enrolar em volta aqui. E já vou enrolando e agulhando, pra ver até onde eu quero ir, né? Até onde eu quero que ele engrosse.
Pro pescoço e a cabeça ficar tudo uma coisa só, né? Porque não tem esse recorte aqui. A gente vai pegar a camada de lã, abrir um pouquinho. Vou até dobrar ela aqui um pouquinho. E vamos fazer uma camada nesse sentido, ó. Do pescoço pra cabeça. Bem aberta aqui pra cima, pra emendar, né, com a cabeça. Então, bem espalhadinha, pra não ver sentido de lã. E vai agulhar tanto no pescoço quanto na cabeça, aqui, ó, até a boca. Pra virar tudo uma coisa só. E vai agulhando bastante e dá agulhadinha de leve, com a lã bem espalhada, pra eles se misturarem, né? O pescoço e a cabeça. Já com o pescoço feito aqui, ó, emendadinho, a gente vai fazer a gola, né? Ele sobe um pouquinho aqui com a blusinha, com a roupa, né? Ele tem tipo uma bata. E aí, a gente vai marcar aqui o meio dessa bata no pescoço. Ela fica coladinha, né, no pescoço dele. E vamos agulhar um pouquinho pra prender aqui, ó, subindo no pescoço, né, a gola. Então, ó, faz o meinho aqui mais pra dentro e sobe, prendendo de leve, né, também pra não ficar uma pintura marrom, né, ficar como se fosse a golinha mesmo dele aqui. Dando umas agulhadas bem de leve. Ó, fica meio que a golinha da bata. Pro outro lado também. E aqui atrás a mesma coisa. A gente vem... Pode até vir um pouco mais pra cima, né? Atrás, que a gente ainda vai fazer a capa. Aqui a gente vai colocar os bracinhos que a gente já fez, né? Então, posiciona aqui mais ou menos a altura do ombro. E coloca lá pra dentro, até encontrar o isopor pra ele ficar firme. E vai fazer assim, mais ou menos. E a mesma coisa do outro lado. Aqui a gente vai fazer a capa dele, né? Ele já tá com os bracinhos. Os braços estão um pouquinho esquisitos assim, mas a capa vai cobrir. Então, a gente abre bem uma mecha bege de lã. Agora é uma mecha um pouco mais generosa. Que a gente vai fazer um tecidão. Aqui pode fazer de tecido também, de repente, né? Costurar a capinha dele. Acho que fica legal misturar materiais, assim. Mas dá pra gente resolver tudo na lã. Então, ó, vou abrir bem aqui a mecha. E vou fazer primeiro o corpo dessa bata, né? Que é mais ou menos... Deixa eu abrir um pouquinho mais, esticar um pouco mais pra deixar ela mais lisa. Ela é mais ou menos, vai vir aqui do ombro. Ó, vou juntar a ponta aqui da mecha. E já posso dar umas agulhadinhas pra prender. E eu vou deixar ela bem soltona, meio com onda, assim, que eu acho que fica legal o efeito. Já aproveito essa característica da lã aqui. Pra fazer essa roupa meio solta, assim. Fez de um lado, vai pro outro lado. Agora eu vou vir aqui por baixo, ó. E vou fazer também essa voltinha aqui da roupa, da parte da frente do casaco, né? Não sei exatamente como são os nomes das roupas, o pessoal que é super fã de Star Wars, com certeza... Aliás, com certeza não, mas deve ter nome pra essa roupa dele e tudo, né? Tem vários detalhes, assim. Eu não super entendo não, pra ser bem sincera. Então, ó, a gente vai ajeitando aqui e vai dando umas agulhadinhas. Eu vou fazendo esse estilo mais soltão. Então, na parte de trás, ó, a parte da frente já tá. A parte de trás, a gente vai fazer uma touca também que ele tem, né, na capa. Então, a gente abre uma mecha, mais uma outra mecha bege. Abre bem. A gente vai tanto envolver aqui, ó, essa parte de trás, quanto a gente vai fazer uma touquinha. Então, ó, acho que metade desse comprimento já dá pra eu terminar de envolver a capa dele. Então, eu vou sobrepor aqui, ó, e complementar. Vou dar só umas agulhadinhas pra prender.
Depois a gente termina de ajeitar tudo de uma vez, a roupa. Porque ainda faltam as mangas, né? E aí a gente vai pegar uma outra parte e vai fazer a touca, que é mais ou menos assim, né? Então, abrir um pouquinho mais, e o comprimento não precisa ser tanto. Ó, abrir um pouquinho mais, pega esse pedaço aqui de lã, junta as duas pontas aqui, ó, e vai fazer uma touca mais ou menos assim, né? E prende de um lado. Ajeitar um pouquinho mais aqui a parte de dentro. E prende do outro. Depois de preso de um lado e do outro, a gente vai puxar aqui a parte de dentro, ó. Enrolar ela pra dentro. Pra fazer tipo a touquinha virada aqui. Aqui por dentro a gente pode puxar um pouquinho e dar umas agulhadinhas. E agora a gente vai fazer as mangas. A manga a gente vai tirar pedaços também mais ou menos do tamanho dessa que a gente tirou pro capuz. Deixa eu pôr os bracinhos dele pra frente aqui. Ó. Dá uma penteada nela primeiro. E aí a manga vai ser mais ou menos isso daqui, ó. Põe a ponta pra cima. Junta aqui a ponta, pode até ficar atrás do capuz. E dá a volta, ó, de um lado e do outro. Vai ficar mais ou menos isso aqui e a gente vai agulhar pra prender. Aí a gente aproveita e agulha o bracinho também no formato, na posição que a gente quiser, né? Senão ele fica assim, molinho, a não ser que você queira o bichinho com movimento, né? Deixa eu cobrir um pouco mais pra cá. Aí deixa aquela manga que ele tem aqui meio solta, assim, né? E vai dar umas agulhadas aqui pra prender. Então, ó, com a própria agulha a gente pode puxar. E pode jogar lá pra trás do capuz dele. Antes de a gente terminar nosso Yoda, não se esquece de se inscrever no canal e deixa aqui embaixo nos comentários que outro personagem do Star Wars que você quer ver ou que você quer aprender a fazer, né? Aqui eu já ajeitei um pouco a roupa dele, ó, dei mais umas agulhadinhas, acertei em volta, o capuz aqui, as manguinhas. E aí por último a gente vai pegar, eu vou usar aqui essa lã que é o marrom natural, que ele é um pouquinho grisalho, pra fazer aquele cajado dele, que eu devo estar falando o nome errado também, deve ter algum outro nome, mas aquele, eu vi que ele sempre tá com um cajado que ele apoia, né, a mãozinha. Então, ó, vamos pegar um pedaço de chicote, eu tô usando o número 20 aqui. E vamos enrolar em volta e engrossar. Em cima, pelo que eu vi, ele tem um... Ele é meio dobradinho, assim, né? Como se fosse um galho, o cajado. Então, eu vou dar uma dobrada aqui, enrola lá em volta. E o comprimento vai ser daqui da mão até o chão, mais ou menos. Então, vai dobrar mais ou menos aqui. Então, eu vou até embaixo. Pra fazer o acabamento embaixo, né? Dobro. Deixa eu ver se tá certo o comprimento. É isso aí, né? Dobro aqui e vou enrolar a lã em volta do que eu dobrei. E vou envolver todo esse aqui como se fosse uma madeirinha, né? Espero que vocês tenham gostado do nosso Yoda. E se você for fazer usando essa receitinha aqui, o tutorial da floricostura, me marca nas redes aí, no Instagram, no Facebook, é floricostura em todos os lugares. É sempre floricostura, tá bom? O arroba lá, o hashtag, da maneira como vocês quiserem, eu vou adorar ver. A gente vai se falando. Até mais!